Despite his business acumen, Guzman is not always successful at staying ahead of the law. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos sobre chefes do crime organizado que continuaram comandando tudo, mesmo de dentro da cadeia. Esos crímenes dentro de la catedral ya eran inconcebibles. Salvatore Riina, máfia siciliana. Em 1986, o julgamento Maxi de Palermo condenou Salvatore Totò Riina à prisão perpétua à revelia. Salvatore Totò Riina, one of the most violent and feared godfathers in the history of the Sicilian mafia. The farmer's son from the town of Corleone took control of the Cosa Nostra in the 1970s and ruled with an iron fist for almost 2 decades. Levou quase 7 anos até que o chefão da máfia siciliana fosse finalmente capturado. Mas isso não significou o fim da sua trajetória brutal. Mesmo preso, Riina, junto com outros chefes, orquestrou uma série de atentados para matar ou intimidar testemunhas. A máfia se uccide, fa guerra fra di loro. Quindi se io non faccio parte di un clan, non temo, non rischio nulla, non devo temere nulla dalla mafia. In realtà a quel punto Totò Riina cambia la strategia, attacca direttamente lo Stato ed è lì che anche la gente comune si accorge, si rende conto di essere in pericolo veramente. Ele também mandou executar ataques mais estratégicos, como o sequestro e o assassinato do filho de 12 anos de um informante. A trajetória criminosa de Riina só chegou ao fim quando ele foi colocado em confinamento solitário pelo resto da vida. Até lá, a sua brutalidade, que só pôde ser contida com medidas extremas, rendeu a ele o apelido de La Belva, ou a Fera. Caught on wiretap in early 2017, Riina made clear his reflections on a life of crime, saying he regretted nothing. Raphael Edmond atuava sozinho. Raphael Edmond III, um dos maiores nomes do tráfico de drogas, foi peça-chave na expansão da epidemia do crack em Washington, nos Estados Unidos. The nation's capital back in the 1980s, nobody, absolutely nobody worked harder than Raphael Edmond III. A onda de violência que se seguiu fez a cidade ganhar fama como a capital do assassinato nos Estados Unidos. A sua condenação em 1990, no entanto, acabou virando uma oportunidade de negócio. Mesmo preso, Edmond continuou comandando o tráfico ao lado de outros detentos influentes na penitenciária federal de Lewisburg. Quando ele foi pego em 1996, teve mais 30 anos adicionados à sua sentença de prisão perpétua. When it was over, the punishment for the convicted 24-year-old Raphael Edmond included 2 life sentences with no chance of parole. Apesar do escândalo, Edmond acabou virando informante do governo para proteger a sua mãe. Depois de várias prisões e anos sob proteção à testemunha, ele morreu pouco tempo após ser solto em 2024. Mesmo que algo positivo tenha surgido dessa segunda queda, os danos causados por Edmond, mesmo atrás das grades, continuam difíceis de mensurar. Raphael Edmond was, for a long time, a government informant, and his information helped to put other drug dealers here in D.C. behind bars. And yet, guys, when he left prison, he did not do so under an assumed name or in the Witness Protection Program. Lawrence Bishnoi, Gangue Bishnoi. Boa parte da história da Gangue Bishnoi aconteceu com seu líder já atrás das grades. Lawrence Bishnoi começou como um criminoso comum, mas fez conexões na prisão no início dos anos 2010. E quando foi condenado em 2014, já comandava um império que ia além de Punjab. Mesmo preso, ele continuou liderando cerca de 700 comparsas em crimes como tráfico internacional, assassinatos e corrupção. Em 2018, ganhou fama ao ameaçar o ator Salman Khan diante da imprensa, na porta de um tribunal. Nem as transferências de presídio diminuíram a sua confiança. Filho de família rica e ex-aluno promissor, Bishnoi é um exemplo preocupante do que alguém inteligente e perigoso pode fazer mesmo preso. Vincent Dettin Gigante, família Genovese. Esse capanga de baixo escalão já tinha ido e voltado da cadeia algumas vezes antes de ser condenado em 1959, o que só reforçou a sua relação com Vito Genovese, colega de cela e mentor, que ele ajudou a assumir o controle da família Luciano 2 anos antes. Convicted mobsters are expected to do their time and remain silent. If Gigante served his time and kept his mouth shut, he would be rewarded after his release. It was up to Gigante to figure out how to avoid future arrests. Vincent Dettin Gigante se tornou um dos chefes mais poderosos de Nova York, conseguindo adiar julgamentos por anos com encenações públicas de insanidade mental. He's said to be one of the most powerful mobsters in America. His lawyers say he's insane, but tonight it appears Gigante will finally be brought to justice. Quando a farsa veio abaixo, em 1997, ele seguiu comandando a família Genovese da prisão. O seu filho, Andrew Gigante, ajudava nas operações até que os dois foram
foram acusados de extorsão e obstrução da justiça em 2002. A inesperada confissão de culpa de Chin marcou o fim de uma longa carreira criminosa, que continuou ativa por anos, mesmo com ele preso. Finally admitting in court that he had been faking insanity the entire time. Carmine Persico, família Colombo. Apelidado de Imortal, Carmine Persico foi praticamente imbatível como chefe da família Colombo. Instead of creating a dynasty, he unleashed a debacle. He virtually destroyed the family. Acreditava-se que ele continuava no comando mesmo depois de começar a cumprir pena em 1973, recebendo uma sentença definitiva em 86. Persico trabalhou junto com John DeRoss durante esse período, e depois que DeRoss foi solto, após a Terceira Guerra Colombo, houve anos de disputas pelo poder e reorganizações sob a supervisão de Persico. Carmine Persico would never again be a free man. But being behind bars didn't mean giving up control of the family. Um informante do governo chegou a declarar que ele mandou matar agentes do FBI e promotores responsáveis pela sua prisão. Embora a sua influência tenha diminuído com o tempo, Persico foi oficialmente o chefe da família Colombo de 1973 até a sua morte em 2019. That's Carmine's MO. Carmine never relinquished control, whether he was in prison, whether he was on the lam or in the courtroom representing himself. It was all Carmine's way. Raffaele Cuttolo, nova camorra organizzata. A trajetória de Raffaele Cuttolo nas gangues de Nápoles só terminou quando ele foi preso por assassinato em 1963. Mas esse foi só o começo da carreira criminosa dele. Com carisma e instinto para os negócios, Cuttolo conquistou muitos seguidores na prisão. Com o poder se espalhando além dos muros, a nova camorra organizzata virou uma das organizações mais poderosas e organizadas da Itália. Depois que guerras entre gangues destruíram o grupo, Cuttolo perdeu o controle ao ser transferido em 1993. A sua resistência ao sistema prisional ficou tão famosa que inspirou o livro e filme O Professor, baseado no apelido dele. A história real é um retrato assustador de um gênio violento que não tinha mais nada a perder. Anthony Gaspar Picasso, família Lucchesi. Até pro crime organizado de Nova York, Anthony Gaspar Picasso, o vice-chefe da família Lucchesi, foi considerado sádico. Gaspar Picasso had a reputation in organized crime of being crazy. I wanted to beat him with the gun after it was empty. And to be considered crazy in organized crime is a major achievement. Isso virou um problema para ele depois da prisão em 1993. Enquanto estava detido no Metropolitan Correctional Center, Casso organizava planos de fuga e assassinatos. Os seus pedidos foram tão imprudentes que a família cortou relações com ele. Para se proteger, Casso virou informante do FBI, prejudicando muitos colegas. He was a persona non grata. Nobody in the family would lift a finger to help him. What was his recourse? One thing. Mas por falta de honestidade, pouca cooperação e continuar com atividades criminosas, o seu acordo de delação foi cancelado. Em 1998, ele foi condenado a 455 anos de prisão, depois de queimar todas as suas conexões, tentando manter o controle de dentro da cadeia. Casso morreu em 2020, sem conseguir a liberação por motivos humanitários. The key to the kingdom is to tell the truth. And if you decide to lie, then all bets are off. Joaquim El Chapo Guzmán, cartel de Sinaloa. A lenda do poder de Joaquim Guzmán se consolidou durante as suas passagens pela prisão. In Sinaloa, El Chapo is not just a drug trafficker. He's a hero. They see him as a modern-day Robin Hood. Como líder do cartel de Sinaloa, ele foi um dos criminosos mais poderosos do mundo antes de ser preso no México em 1993. Na cadeia, El Chapo manteve o comando da organização e levou uma vida luxuosa, subornando os guardas, que acabaram deixando ele escapar em 2001. How he escaped remains a little murky. The official version, and the one recounted by most journalists, is that he was rolled out in a laundry cart by a lower-ranking prison official. Ele foi preso novamente 13 anos depois, colocado sob forte segurança, mas fugiu mais uma vez por um túnel. A sua prisão em 2016 e a extradição para os Estados Unidos finalmente acabaram com a sua influência. A história de El Chapo é única no crime organizado e foi preciso muito para mantê-lo realmente preso. Nobody's ever broken out of the Supermax prison here in Colorado since opening in 1994, known as the Alcatraz of the Rockies. This airtight penitentiary has housed the worst of the worst.
including billionaire cartel kingpin Joaquin El Chapo Guzman, like the rest here, segregated and on permanent lockdown 23 hours a day. Charles Lucky Luciano, família Luciano. Em 1936, o chefe da família Luciano parecia ter perdido a sorte ao ser condenado a até 50 anos de prisão. Under Luciano, the mafia grew to be bigger than General Motors. And by the time he'd finished, the mob was raking in $40 billion a year. Mas, na verdade, Charles Lucky Luciano manteve o seu poder por mais uma década. Ele dava ordens por meio de chefes substitutos e aproveitava privilégios luxuosos, como um chefe particular. Although Luciano remained the boss, Frank Costello, a highly regarded and well-known figure in New York's underworld, took over the day-to-day running of his empire. And Costello continued to bring in millions of dollars and increase the family's fortunes, while his boss planned his next move. Só depois de um recurso negado, 2 anos depois, ele deixou o cargo. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, a Marinha recrutou Luciano e a sua organização para proteger o porto de Nova York e usar os seus contatos na Sicília. Em troca, Luciano foi deportado para a Itália, onde teve certa liberdade em 1946. Luciano had served just 10 years of his 50-year sentence when he left American shores on February 10th, 1946. Bound for Sicily. Mesmo na aparente derrota, o pai da máfia moderna se mostrou um negociador eficaz. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Pablo Escobar, cartel de Medellín. Pablo Escobar tinha tanta influência que conseguiu controlar a própria rendição em 1991. Recuerdo doloroso para la historia colombiana. Jefe del cartel de Medellín, uno de los carteles más poderosos que ha tenido no solamente el país y el mundo. De hecho, él y sus socios consiguieron lo que otras organizaciones delincuenciales jamás han podido hacer. Ele negociou com o governo colombiano para cumprir apenas 5 anos numa prisão que ele mesmo mandou construir. Escolheu até os próprios guardas. A La Catedral ficou conhecida como Hotel Escobar por causa dos luxos. En ese momento estábamos hablando de una guerra sin cuartel en contra de la sociedad colombiana y una oferta de negociación que estaba sujeta a que se le dieran algunos prerequisitos para que el enemigo número 1 en ese momento terminara sometido a la justicia. O acordo dizia que ele deveria parar com as atividades criminosas, mas na prática tudo continuou igual, protegido pela corrupção. A prisão servia mais para evitar a sua extradição para os Estados Unidos e afastá-lo dos inimigos. Depois que surgiram denúncias de tortura e assassinatos dentro de La Catedral, Escobar fugiu para evitar a transferência para uma prisão de verdade. Ele morreu numa perseguição policial em 1993. Escobar es el perfecto ícono del mal, es tan buen narco que es una máquina de hacer dinero después de muerto. E aí, quais outros criminosos continuaram mandando mesmo atrás das grades? Conta aí nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.